Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Sejam muito bem-vindos para o nosso último vídeo e eu tô aqui para te falar que as inscrições para a turma de 2021 do Método HO Fácil Agentes Químicos estão abertas. Eu sou Leandro Magalhães e neste vídeo aqui eu vou te explicar como você vai continuar na sua jornada para tornar fácil a avaliação dos agentes químicos para a higiene ocupacional e se destacar nessa área que tem poucos profissionais que dominam o assunto. Eu vou te explicar também tudo o que você precisa saber para disputar uma das vagas para essa turma de 2021 do Método HO Fácil Agentes Químicos. E ao final desse vídeo tem um botão que você vai poder clicar e garantir a sua vaga nessa turma. Então, o que eu tenho para te falar que é o seguinte: depois de ter acesso a essa metodologia que eu te expliquei ao longo das 3 aulas, que ela já é validada, você vai ter mais confiança, mais segurança e mais capacidade para se tornar um higienista ocupacional que se destaca nessa área que é carente de profissionais qualificados. Eu já ensinei isso para mais de 500 alunos e era comum eu ouvir eles falarem: eu tinha insegurança, eu tinha dificuldade, eu chegava num ambiente de trabalho, eu ficava perdido, eu ficava sem saber o que fazer, eu pegava uma FISPIC, eu ficava com medo. E aí, o que aconteceu? Foi possível sim para eles, depois de ter acesso a uma metodologia, um passo a passo e um acompanhamento, sim, eles tornaram fácil a avaliação dos agentes químicos para higiene ocupacional e puderam se destacar nessa área, gerando mais negócios para suas empresas, sendo promovidos nas empresas que eles trabalhavam. Como que eu sei disso? Eu tenho aqui alguns relatos desses alunos para você ver aí o que aconteceu com eles. Olha só, esse aí é o caso do Bruno José. Olha o que aconteceu com o Bruno depois que ele teve acesso ao método HO Fácil Agentes Químicos. O retorno desse investimento é muito rápido. O mercado é carente de pessoas que saibam fazer um bom reconhecimento e avaliações químicas, minimizando despesas dos clientes, seja em avaliações desnecessárias ou em futuros problemas judiciais. Em um único trabalho prestado, em 3 dias, paguei 3 vezes o valor do treinamento. Mas tem mais também. O Bruno não é um caso único. Nós temos também o caso aí do Rogério. O Rogério me mandou essa mensagem falando assim: Leandro, tudo bem? Ontem recebi um e-mail de aprovação da certificação de higienista ocupacional da BHO. Assim que eu decidi fazer a prova e me inscrever no método HO Fácil, foi sem sombra de dúvidas fundamental para essa conquista. Pelo conteúdo vasto e diversificado, me senti muito preparado em fazer a prova em relação aos agentes químicos. Várias questões da prova foram conteúdos que vimos no método HO Fácil. Outra fonte de informação necessária foi o seu canal no YouTube. Muito obrigado, Rogério Silveira, HOC 112. Mas não só ele, a gente tem também a Elis. A Elis, olha só o que a Elis falou. Quero deixar aqui o meu depoimento. Estou na área de SST há 11 anos. Sou consultora há 3 anos e em menos de 2 meses após ter esse suporte desse time, eu e minha equipe conseguimos reduzir o tempo desperdiçado em orçamentos de HO, conseguimos elevar o faturamento em 70% com base nos anos anteriores, conseguimos contratar mais pessoas, conseguimos ter mais credibilidade no mercado, conseguimos ter mais confiança em nós mesmos. Só temos a agradecer à equipe HO Fácil. Então, isso é a prova que você também pode ter esses resultados. Com uma metodologia e as ferramentas corretas, você sim pode tornar fácil os agentes químicos para a higiene ocupacional e se destacar nessa área que tem poucos profissionais que dominam. Por que isso acontece? Na primeira aula do nosso workshop Semana HO Fácil, eu te ensinei as bases, a importância da higiene ocupacional, que
Diferentemente do que está implementado na cabeça da maioria das pessoas desse mercado, que a HO é medição, 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 medição e medição. Não. Higiene ocupacional é gerenciamento de riscos ocupacionais por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. São 4 etapas. E o que acontece? Quando você entende essas 4 etapas, entende que é possível fazer antecipação, que antes de avaliar um risco, você tem que reconhecer, e você, avaliando um risco, você faz isso para controlar, você se destaca dos demais. E isso foi possível primeiramente comigo. Durante muito tempo, eu, apesar de ser químico, tinha muita dificuldade com higiene ocupacional. Eu ficava patinando, eu não me destacava. Por quê? Porque eu não sabia higiene ocupacional, eu sabia química. E aí eu tive a oportunidade de estudar higiene ocupacional e ir para os Estados Unidos, aprender com os melhores professores que existem lá. Eu tive grandes mentores nos Estados Unidos, fiz treinamentos, participei dos congressos lá e botei a mão na massa. Eu fui lá e arregacei as mangas, botei a botina no chão e aprendi no melhor lugar do mundo. E quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a ver que existia um padrão da forma que eu atuava e como eu aprendi. E com isso eu desenvolvi uma metodologia, um passo a passo para você tornar fácil a avaliação dos agentes químicos e se destacar nessa área, que realmente tem poucos profissionais que dominam. O que mais tem nesse mercado são profissionais que são um mal necessário para as empresas. Eu falei bastante isso. O que é um profissional que é um mal necessário? É aquele que só sabe fazer medição e não entrega valor. A maioria dos profissionais da nossa área são burocratas que só entregam papel. E aí, na hora que você olha para o lado, você se questiona: cadê esse pessoal? Cadê o pessoal que realmente sabe aplicar a higiene ocupacional de forma a se destacar? Cadê o pessoal que sabe agentes químicos para se destacar? Eu quero te convidar, você que está me vendo aí do outro lado, pare e reflita durante uns segundos. Olhe para o seu lado. Depois de tudo que eu te falei ao longo desse workshop, você começou a enxergar a quantidade de agentes químicos e oportunidades que você tem para se destacar nessa área? Depois de tudo que eu falei, e agora eu quero que você olhe ao seu lado, quantas pessoas que trabalham junto com você, os seus concorrentes, que dominam o que eu falei ao longo desse workshop, que dominam que higiene ocupacional, sim, pode trazer resultados para as empresas. E aqueles que dominam, quem está aplicando? A concorrência, seja você uma empresa, seja você um funcionário de uma empresa, quem cria é você. Se você estiver se nivelando por baixo e sendo um profissional que é um mal necessário, é ali que você vai competir. Mas se você tiver mais a entregar e saber o que você tem que entregar e quais os resultados que você gera, você aumenta o seu nível de entrega. E poucas pessoas te acompanham nisso. E é isso que são os profissionais que se destacam nesse mercado. São os profissionais que, por exemplo, não têm medo de encarar uma FISPIC, não tem medo de fazer um reconhecimento de risco, e inclusive aprenderam que você, sabendo ter as ferramentas corretas e aplicando elas de forma a facilitar os agentes químicos, você, por exemplo, não vai ter mais problema para encontrar uma FISPIC em que ela está mal elaborada, você não vai utilizar as varreduras para fazer reconhecimento de risco, gerando custo e também desmerecendo o seu trabalho, porque a varredura, na verdade, desmerece o seu trabalho. E você já viu, né? Como que se faz para se destacar? Por exemplo, antecipação de riscos. É aquela etapa da higiene ocupacional em que você pode aplicar, mitigar riscos antes mesmo deles acontecerem. Antes mesmo de acontecerem. Ou você elimina ou mitiga o risco antes de acontecer. E é a etapa que mais gera valor para um higienista ocupacional. E aí eu te pergunto, você que está aí, pode estar pensando assim: Leandro, mas isso não é uma realidade, não dá para aplicar antecipação de risco, isso é coisa da sua cabeça. Deixa eu te contar uma história. Tem uma aluna minha que chama Grazi. A Grazi
está lá no interior do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. E ela também achava que antecipação de risco era algo impossível. Só que ela aprendeu como fazer isso. E hoje ela está colhendo os frutos. Hoje ela se destacou. E ela tem essa mensagem para te dar. Existe uma Grazi antes e depois de ter feito o curso. A gente também tem um resultado muito legal, assim, da maior empresa que a gente atende. A gente já está trabalhando com antecipação do risco. Então, essa empresa, né, ela confia tanto no nosso trabalho. Essa empresa já não compra químicos sem que antes a gente faça uma análise desse produto que vai ser comprado. Viu só? A Grazi conseguiu aplicar isso numa cidade pequeniníssima, que é onde tem um monte de fazendeiros, e ela conseguiu aplicar a antecipação. E hoje, vou te contar uma história. Ela, inclusive, se destacou tanto nessa área que ela presta serviço para os concorrentes dela. Então, ela aumentou o negócio dela, atendendo mais clientes finais e também os concorrentes, porque eles não dominavam os agentes químicos, não queriam saber daquilo e achavam que era algo de outro mundo. Na nossa segunda aula, eu te mostrei a importância do inventário de perigos e entender as dispersões dos agentes químicos. E é aqui que é o grande jogo. É aqui que mora o higienista ocupacional que se destaca, o higienista ocupacional protagonista, aquele que tem autoridade, aquele que tem confiança, aquele que tem segurança naquilo que faz, domina essas ferramentas, conhece as metodologias de avaliação, consegue chegar no ambiente de trabalho e identificar os riscos que estão ali presentes e, principalmente, consegue justificar a sua tomada de decisão, de, por exemplo, avaliar, não avaliar um risco, tomar uma medida de controle X ou a medida de controle Z. E fazer um investimento X, Y, Z nas medições. É isso que o higienista ocupacional de renome, de destaque, protagonista faz do seu dia a dia. Então, vocês que estão aqui me vendo, ou você que está aqui me vendo, preste muita atenção. Se você tiver acesso às ferramentas corretas e um passo a passo, que é uma metodologia, o que é muito difícil, fica fácil. Pare e pense quantas coisas difíceis você não encontra na sua vida. E pare e pense, você aprendeu a fazer essas coisas? Talvez aquilo é difícil, eu tenho certeza, porque você nunca aprendeu uma forma de fazer aquilo, fazer fácil, desde coisas do seu dia a dia até coisas que você precisa fazer na sua profissão. Tente montar um quebra-cabeça sem uma instrução. Tente montar qualquer coisa sem um manual. Não vai ser extremamente difícil? Você vai desistir no meio do caminho, não vai? Mas agora, se você tiver o mapa, o manual de como fazer e atuar com agentes químicos, o caminho fica mais fácil. E as coisas estão difíceis para você hoje por causa de uma razão. E por que hoje os agentes químicos é algo de outro mundo para você? Porque nunca te ensinaram isso. Durante muito tempo, essa parte ficou restrita a poucos profissionais que não queriam largar o osso. Eles queriam essa demanda de mercado só para eles. Volte na sua formação acadêmica. Seja você um técnico de segurança do trabalho, um tecnólogo de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, ou até um pós-graduado em engenharia ocupacional. Eles te ensinaram uma maneira simples e fácil de avaliar agentes químicos ou ficaram só nas teorias, leituras de NR? E você saiu de lá inseguro, sem a capacidade de dar os próximos passos. Quantas vezes você não estava lá durante a sua formação se sentindo que estava perdendo tempo, levando anos para aprender alguma coisa que você não via aplicação na vida real? Lembre daqueles momentos que você estava lá sentado estudando. Você gastando seu tempo, vendo ali professores que não te ensinavam algo que realmente eles dominavam no assunto e você não via como aplicar aquilo na realidade. Você já se sentiu isso, que eu sei, porque eu me senti assim também. E principalmente se você considerar uma pós-graduação, que você provavelmente pagou muito dinheiro para isso. E isso é uma realidade. E nem pós-graduação te ajuda a se destacar nesse mercado e tornar fácil os agentes químicos.
não é uma pós-graduação. O que te ajuda é um método e ouvir de pessoas que realmente vivem essa questão dos agentes químicos no dia a dia. Conhecem teoria e conhecem a prática do sistema. E isso faz a diferença. E quando você vai para as formações, muitos dos que estão ali sequer vivenciam aquilo durante o seu dia a dia, ou se vivenciam, não têm a teoria e os conceitos suficientes para isso. Como que eu sei? Eu já fiz pós-graduação, mas meus alunos também do método da Galfácio também fizeram, e o resultado não foi satisfatório. E olha só o que um aluno tem para te contar sobre isso. Tinha comentado com uma amiga também, que era engenheira de segurança do trabalho, que eu estava necessitando de mais conhecimento na área química. Por mais que eu seja engenheira química, todo mundo acha, porque é engenheiro químico, você já sabe tudo. Não, pelo contrário. A química é uma área muito complicada e você precisa sempre estar estudando. Daí ela falou, eu vou te marcar, que eu tô sempre acompanhando um rapaz, né, no Facebook, e ele tem uma metodologia bem bacana. Aí foi onde eu comecei a acompanhar ele na terça-feira, eu assisto o webinário dele. Quando eu vi a propaganda do curso, falei, meu Deus, era tudo que eu precisava. Depois de assistir muitas aulas, vi que a metodologia dele era muito bacana, que eu ia conseguir aprender realmente o que eu estava necessitando no momento. Eu vou dizer a verdade, foi a melhor coisa que eu fiz como engenheira de segurança do trabalho, porque ele tem um método de passar para você que se torna as coisas mais simples. Então se tornou bem fácil e bem prático. E vou te dizer, nem na minha pós-graduação eu consegui aprender tanto. Na aula 3, eu te mostrei os 7 pilares do método Galfácio Agentes Químicos e como que se você seguir aqueles 7 pilares, você torna fácil a avaliação dos agentes químicos e se destaca nessa área que tem poucos profissionais que dominam o assunto, né? O que acontece? Eu poderia ficar aqui mostrando mais e mais e mais depoimentos e mais pessoas te contando como isso ocorre. Mas eu realmente acredito, se você está aqui comigo até agora, depois de ter enfrentado uma maratona de 3 aulas e chegou até aqui nesse vídeo, é porque você quer saber como você vai dar os próximos passos, como você vai ter acesso a essa metodologia. E como eu vou te ajudar a tornar fácil a avaliação dos agentes químicos para higiene ocupacional e se destacar nessa área que tem poucos profissionais que dominam. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te explicar tudo, eu vou te mostrar todo o caminho para você. Então fica comigo até o final aqui, porque eu quero te mostrar tudo o que eu posso atalhar na sua vida, te mostrar os atalhos. Por quê? Às vezes eu me pego me pensando, quanto tempo eu não poderia ter economizado se eu tivesse alguém para me mostrar o caminho das pedras? Eu levei 8 anos, desde quando eu entrei nesse mercado até o momento que eu dominei os agentes químicos e tornei fácil a avaliação dos agentes químicos. Isso é praticamente 1/4 da minha vida. Eu demorei 1/4 da minha vida para chegar aonde eu cheguei. E será que eu levaria tanto tempo? Eu teria errado tanto? Eu teria tantas dificuldades e em vários momentos eu pensei em desistir por causa das dificuldades. E aí eu te pergunto, será que você quer vivenciar o que eu vivenciei? Ou você quer um caminho mais curto? Um caminho que aonde você não precisa se arranhar tanto? E às vezes eu fico pensando, será que naquela época, se tivesse alguém como eu, Leandro, para te mostrar o caminho, eu não teria economizado tanto dinheiro e tanto tempo? Eu não teria atingido os meus resultados muito mais rápidos? E a boa notícia é que você que está me vendo aí, você não precisa cometer os mesmos erros que eu cometi e não precisa passar pelas mesmas dificuldades que eu passei. Antigamente, quando os agentes químicos eram um bicho de 7 cabeças, algo de outro mundo, você não tinha culpa disso. E eu quero deixar isso bem claro. Não carregue esse remorso. Não carregue ele, porque você realmente não tinha essa culpa. Antigamente ninguém tinha te ensinado isso. Você nunca tinha aprendido, então isso era realmente difícil.
Mas depois dessas 3 aulas e você estando aqui até agora nesse vídeo, você começa a ter culpa. Porque sim, você viu que existe um caminho, você sim viu que é possível tornar fácil os agentes químicos para HO se destacar nessa área que poucos dominam. Ou seja, o que você vê, você não consegue desver. Uma vez visto, você vai ver para sempre. Vocês viram a minha história. Eu tive que batalhar muito, gastar muito dinheiro, ir para os Estados Unidos. Eu tive oportunidades que talvez você nunca vai ter na sua vida. Eu tenho mentores hoje que são pessoas que talvez você nunca terá acesso a elas. Por quê? Eu fui uma pessoa de muita sorte. Lógico que tem minha competência nisso, mas eu tive sorte de encontrar essas pessoas no meu caminho e me mostrar esse caminho mais curto. Eu gastei muito tempo, vocês viram as dificuldades que eu passei, mas o que eu posso te dizer é que se você vier para essa turma do método HO Fácil, eu vou te ensinar do zero como começar e até que você torne a avaliação de agentes químicos para higiene ocupacional fácil. Você não vai precisar nunca mais fazer qualquer outra pós-graduação ou qualquer outro curso. Isso eu te garanto. E olha só, mais um recado para você acreditar realmente nisso que eu estou falando. Eu fiz, né, o treinamento da USP, né, em higiene ocupacional em 2016. Mas no HO Fácil eu senti a diferença de você ter alguém te acompanhando, tá? Te dando um respaldo em cima das aulas, em cima das dúvidas. Essa é a grande diferença. Essa questão do professor mesmo, do mentor, da pessoa que sabe pegar um livreto da CGIH, você vai olhar, mas e aqueles macetes, aquele pulo do gato, né, que você precisa descobrir? É isso que eu acho que faz muita diferença. É você estar com alguém que está compromissado com o pessoal, né? Eu acho assim, isso muito bom, porque você não se sente desamparado, né, nesse ensino. E eu sei que durante um ano, se eu tiver dúvida, eu vou ter para quem perguntar, eu vou estar assessorada. Viu só? Com o método HO Fácil eu vou te ensinar tudo que você precisa saber sobre agentes químicos para higiene ocupacional e como se destacar nessa área. Eu vou te ensinar a você analisar os ambientes de trabalho e definir o que realmente precisa ser analisado e saber o que você tem que fazer e como fazer, inclusive antes de ir a campo. Através de um passo a passo. Você já vai sair aí preparado e sabendo exatamente o que deve ser feito para otimizar seu tempo, seus recursos e seus gastos. Com o conhecimento que eu vou te ensinar, você vai se tornar indispensável no setor de segurança do trabalho das empresas, seja você atuando como autônomo, como consultor ou como contratado e até você que é dono de consultorias. Como que eu sei disso? Eu tenho alunos que vivenciaram e vivem isso e obtiveram esses resultados, como esse aluno aqui, que vocês vão ver mais um caso. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que aquilo que o Leandro vinha falando, as aulas que eu assistia dele, os vídeos que eu assistia dele, realmente tinha um embasamento. Era tudo com base em várias literaturas, com base em não só em legislação nacional, mas também internacional. O Leandro tem uma bagagem muito grande com relação a isso. E eu comecei a perceber que todos aqueles profissionais que eram, entre aspas, meu espelho, né, que eu aprendi, né, no começo da minha carreira, eles estavam ultrapassados, ou seja, eles faziam a coisa de qualquer jeito, não seguiam as recomendações que deveriam ser seguidas, e à medida que eu fui estudando, eu fui percebendo mais ainda isso daí. Mas assim, como eu sou um pouquinho teimoso, eu comecei já que a gente tinha alguns clientes, né, eu comecei a visitar os clientes e comecei a praticar o método, e comecei a perceber que esse método, ele começava a me trazer resultados e começava a clarear mais a minha mente com relação ao reconhecimento de riscos químicos, porque
aquilo que eu fazia antes, eu tinha uma dificuldade tremenda. Eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu tinha dificuldade, o Leandro dava o passo a passo. Era muito tranquilo. Você terá acesso a uma plataforma com as aulas gravadas para você assistir aí no conforto da sua casa, no seu ritmo. Inclusive, você pode voltar na aula, ver ela quantas vezes você quiser, ver pontos específicos, tirar suas dúvidas, e você faz isso durante um ano. Inclusive, dentro da própria plataforma, tem uma área para tirar dúvidas. Então, você não precisa fazer igual num curso presencial, que tem que levantar a mão, ficar desesperado e falar assim, professor, estou com a dúvida. E o professor às vezes fala assim, olha, eu preciso terminar um assunto aqui, podemos tirar sua dúvida depois? Lá não, você pausa o vídeo, digita a sua dúvida, em até 24 horas úteis, eu pessoalmente, Leandro, respondo a sua dúvida. Então, não tem como escapar nada. É uma plataforma, uma metodologia toda desenhada para o seu aprendizado, focado no seu resultado. E você tem acesso a isso durante um ano. E eu quero te mostrar um pouquinho dessa plataforma e o que eu vou te entregar ao longo desse treinamento. Então, eu vou pedir aqui a equipe para compartilhar com vocês a nossa plataforma. Olha só, o nosso treinamento já tem 99 aulas obrigatórias para você. Então a gente já começa ali te explicando como que é o funcionamento desse treinamento. Tem tudo ali com vídeos explicativos, a nossa comunidade. A gente faz uma avaliação inicial para você saber como está o seu nível e você comparar o seu desenvolvimento ao longo do treinamento. Depois, a gente faz também uma pesquisa para entender como você está e te mostrar o quanto você cresceu ao longo do treinamento. E aí começa o nosso treinamento. No primeiro modo, eu vou te explicar tudo sobre higiene ocupacional. Se você viu a nossa aula 1 desse workshop, aquilo ali foi uma explicação rápida sobre o que é higiene ocupacional. Aqui eu vou pegar na sua mão, explicar detalhadamente como você faz uma ação de antecipação, reconhecimento, avaliação, controle. Te explico as principais diferenças de perigo e risco, porque isso vai impactar na hora do seu reconhecimento de risco, para você utilizar uma matriz de risco. Depois eu entro na parte de normas regulamentadoras, porque o segundo pilar do método da HO Fácil é legislação. De que vai adiantar você saber tudo de higiene ocupacional se você não entende a legislação aplicada à higiene ocupacional? Nós vamos destrinchar a NR15, a NR9 e a ACGH. Tudo que você precisa saber ali da legislação para se tornar fácil a avaliação dos agentes químicos para a higiene ocupacional. Depois começa a parte prática. Como você vai entender as formas de dispersão dos agentes químicos no ambiente de trabalho. Se é uma poeira, fumo metálico, e aqui não é aquela teoria, poeira é o particulado suspenso no ar. Não, é como você vai olhar com olhar crítico de um higienista ocupacional para facilitar a sua avaliação. Se você vai identificar o processo, saber qual que é aquele tipo de exposição, porque isso impacta no uso dos amostradores, no uso dos limites de exposição, e você precisa saber isso, inclusive no tipo de proteção respiratória que você pode utilizar. Eu te explico tudo detalhado nessas formas de dispersão. Depois, eu te explico a química para higiene ocupacional e nada com muitas complicações. Eu vou te ensinar o que você precisa saber para tornar fácil as avaliações de agentes químicos. Eu te falo, não tem mistério. Com o que tem aqui, você será capaz de identificar nas físicas dos agentes, identificar os limites de exposição ocupacional. Não passa nada, aquelas dúvidas, esse agente tem limite ou não tem limite? Qual que é esse agente? Ele está aqui, eu preciso reconhecer o risco? Fique tranquilo, tá tudo detalhado com o que você precisa saber. Depois a gente vem para a parte do corpo humano e toxicologia. Eu explico como podem ocorrer as exposições
ocupacionais, as vias de absorção e a toxicologia por trás das substâncias químicas, que isso vai impactar no seu reconhecimento de riscos. Como um agente químico pode ser absorvido e como você deve fazer a prevenção e o reconhecimento. E depois, a toxicologia desse agente, como ele atua no seu corpo, como ele pode gerar um dano e como você pode utilizar essas informações para tomada de decisão em cima de um reconhecimento de riscos para a higiene ocupacional. Depois, a gente vem com a parte que é o módulo, que é o coração do método HOFAS, agentes químicos, porque eu já digo, o limite é rei. Não é à toa que é um módulo com 23 aulas, em que eu pego na sua mão e te explico cada um dos 7 limites de exposição ocupacional que existem na nossa legislação brasileira. 7 limites que impactam nas suas conclusões hoje, na hora de fazer seus laudos de insalubridade, seu LTCAT, seu PPRA, GRO e PGR. Se você não souber isso, como utilizar esses limites, como concluir sobre esses limites, ou como coletar as amostras para esses limites, de nada vai adiantar. Você continuará sendo um mal necessário. Então você precisa entender esses limites para dar os próximos passos. Aqui vira o jogo. Aqui começa a sua mudança de fase para se tornar um higienista ocupacional de valor que agrega resultados para os seus clientes. Olha a quantidade de aulas para eu te explicar os limites de exposição ocupacional. Provavelmente você já viu falar, limite médio ponderado no tempo, STEL, teto, e passaram isso muito rápido no seu curso. Aqui não, é mão na massa. E como que você vai entender isso de forma simples, fácil e sem segredos. Tá tudo aí. Depois nós vamos para a parte de amostragem de agentes químicos. Leandro, o seu treinamento é AD, mas eu preciso fazer coleta dos agentes. Tá tudo aqui detalhado, com aulas e aulas extras de como você utiliza cada um dos equipamentos para fazer a amostragem de agentes químicos. Bombas, amostradores passivos, amostragem com cassete, amostragem com tubo, amostragem com ciclone, amostragem com IOM, tudo. Basta você sentar, ver a aula e replicar isso no seu dia a dia, sem segredo e sem mistério algum. Tudo aqui detalhado para você, como aferir e calibrar sua bomba, tudo que você precisa. Senta, veja essa aula e é tudo que você precisa para aprender. E aí é só colocar em prática. E aí, eu te falo sobre branco de campo, como avaliar as substâncias, tudinho. Depois a gente vem para o reconhecimento de riscos. Eu te ensino as ferramentas para você fazer desde avaliações qualitativas até avaliações quantitativas de riscos. Como você fazer cada uma das etapas. Sabe aquele inventário de riscos químicos, de produtos químicos que eu te dei na aula 2 aqui desse workshop? Eu esmiuço, faço junto com você. Eu te explico cada detalhe e cada ambiente aqui, tudo dentro do nosso treinamento. Eu pego na sua mão. Inclusive, você tem o meu suporte e você pode ver que nessa plataforma embaixo ali tem sempre uma aula, uma área de tira dúvidas para você mandar as suas dúvidas e eu pessoalmente vou lá e respondo. Então, não passa nada. Então, você tem o meu acompanhamento durante 1 ano. Então, todas as técnicas que você precisa para uma avaliação quantitativa, qualitativa, para você concluir se precisa ou não precisa avaliar o agente, está tudo aqui. Tudo detalhado que eu pego na palma da sua mão. E para não te deixar inseguro, eu faço análises de cenários mais comuns que a gente encontra no nosso dia a dia, desde fundição, soldagem, construção civil, e os riscos, e como você reconhece os riscos ali presentes naquele ambiente. Para quê? Para quando você se deparar e for trabalhar com esses ambientes, você não é pego de surpresa. Você já viu previamente, você sabe como dar os passos. Está tudo aí para eu te ensinar a tornar fácil a avaliação dos agentes químicos. Depois, eu te passo a parte de estratégia de amostragem. Responda aquelas perguntas
que assolam a nossa área. Quantas amostras eu preciso fazer? Quanto tempo eu preciso coletar? E, por exemplo, como montar um GHE ou GSE, tudinho aqui eu respondo essas perguntas para você. E, para fechar a parte de amostragem com chave de ouro, o plano de amostragem. A ferramenta essencial que todo higienista ocupacional de valor conhece e aplica, que é o planejamento da sua amostragem. Como você vai fazer a sua amostragem? Quantas amostras você vai precisar? Qual vazão? Qual volume que você vai fazer? Quais equipamentos que você precisa? Como você vai coletar? E a gente faz aqui tudo juntos para você não ter dúvida. Essa ferramenta sequer é ensinada na maioria das pós-graduações de higiene ocupacional. Você já se deparou na hora de coletar uma amostra, você chega no ambiente de trabalho e se pergunta, e agora, qual vazão vou utilizar? Qual volume? Quantas amostras eu preciso? Você está fazendo isso errado. Essas respostas tinham que ter vindo antes de você ir para campo. Isso tudo acontece com o plano de amostragem. Você minimiza esses erros. É aqui que mora o coração da amostragem dos agentes químicos. E aí, eu discorro com vocês, faço um estudo de caso de um plano de amostragem para você não deixar nada em dúvida. E depois a gente vai para um módulo de interpretação de resultados. Por quê? Se eu coletei uma amostra, eu vou ter um resultado do laboratório. E aí, o que eu faço com esse resultado? Você não vai ficar com dúvida, você vai aprender a interpretar cada relatório, cada linha do seu resultado, cada número ali, para você ficar totalmente tranquilo na hora de tomar uma decisão. Você não vai errar na hora de interpretar esses dados. E aí, depois disso, a gente comemora. Você se torna um especialista em avaliação e reconhecimento de riscos químicos. E aí você pode emitir o seu certificado na nossa plataforma. E aí temos as apostilas e temos também bônus, que eu vou falar mais ao longo desse vídeo aqui para você. Ficou claro o que você recebe aqui nesse treinamento? Pode voltar lá, equipe. Então, isso tudo que você recebe de mim. Tudo que você precisa para tornar fácil a avaliação dos agentes químicos para higiene ocupacional e se destacar nessa área que tem poucos profissionais que dominam. E o que eu te falo? Por que tem poucas pessoas que dominam o assunto e por que esse mercado é uma grande oportunidade para você? Presta atenção. Hoje, no Brasil, a grande parte dos profissionais da área de segurança do trabalho tem medo dos agentes químicos. Higiene ocupacional, muito menos. A gente tem muitos profissionais da área de segurança do trabalho, poucos especialistas na área de higiene ocupacional, e quando fala agentes químicos, o pessoal treme nas bases. Só para você ter uma noção, vamos considerar hoje a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacional. Português, não lembrança. Vamos considerar a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. Vamos deixar claro aqui, o português está mandando lembrança. Então, olha só. Se você for hoje ver na ABHO, ela tem menos de 200 profissionais que são certificados em higiene ocupacional. Equipe, põe aí na tela para vocês verem. Olha, eu tirei esse dado aí da última revista da ABHO. Olha para você ver. Como higienista ocupacional certificado de nível superior, até hoje chegaram 108 pessoas. Chegaram, por quê? Dos 108, alguns nesse meio termo perderam a sua certificação, ou por infelizmente falecimento, ou não renovaram a sua certificação. Então olha para você ver, eu fui o 101º, eu fui um dos higienistas ocupacionais mais novos a conseguir a certificação. Consegui lá em 2017 e eu tinha naquela época 27 anos. Então assim, já tem 4 anos. No próximo ano eu já tenho que fazer a minha
recertificação. Olha para vocês verem aí. Então, em 2017, eu consegui a minha certificação. Eu sou o 101º. E olha para vocês verem aí. Tem pouquíssimas pessoas. Se você pegar o técnico higienista ocupacional, tem 59. E olha quantos que já perderam. 59 já conseguiram. E olha a boa notícia que eu tenho para te falar. E como que os nossos alunos se destacam? A gente já teve 2 alunos que conseguiram a certificação no método HOFAS. Se você pegar ali, ó, pode voltar a equipe. O Flaviano, o penúltimo ali, ó, da lista, o THOC 057, em 2019, ele conseguiu a certificação como higienista ocupacional certificado. Ele foi o nosso aluno do método HOFAS, agentes químicos. E tem o Rogério, que a gente já mostrou para você aqui. Coloca o Rogério de novo aí, equipe. Mais um, para cima, para cima. O Rogério fez a prova este ano e ele nem saiu na revista ainda, mas ele é o higienista ocupacional 112. Olha aí para vocês verem como realmente os profissionais se destacam. E eles falam que estão mais preparados para atuar no mercado de higiene ocupacional. Mas você já deve estar pensando, pô, esse treinamento já está me entregando um mega valor, o tanto de coisa que está tendo aqui. Mas não, eu vou te entregar mais, porque esse é o seu último treinamento de higiene ocupacional. Igual eu te falei, não passa nada, eu pego na sua mão. Então, olha só o que eu vou te entregar, além desse treinamento. Eu vou te entregar alguns bônus. E olha só, que legal os bônus que eu vou te entregar. Pode descer. O primeiro bônus, eu vou te certificar como... Eu vou te certificar não, né? Eu vou te dar a oportunidade de certificar como especialista no método HOFAS, agentes químicos. Ou seja, eu vou emprestar o meu renome, o meu conhecimento e a força do método HOFAS para te ajudar a alavancar cada vez mais. Então, você concluindo o treinamento do método HOFAS, você pode se aplicar para uma prova em que nós te avaliamos e vemos se você tem os conhecimentos e é um especialista no nosso método de avaliação de agentes químicos para higiene ocupacional. Então, você vai entrar na nossa base de dados, nós vamos te divulgar e nós vamos criar uma lista de você, uma lista que você pode estar presente, onde vários profissionais podem te encontrar e te contratar para fazer serviços ou contratar para higiene ocupacional. E aqui eu não abro mão de você. Aqui não é um treinamento online que você vai sentar e vai fazer tudo sozinho. Não. Tem uma coisa muito importante. Eu tenho mentorias em grupo com você. Pelo menos 12 mentorias em grupo. Todos os meses tem uma aula ao vivo em que eu chamo de sessão olho no olho, onde eu abro uma chamada no Zoom, você entra junto comigo e os demais alunos, você pode me fazer perguntas, olhando no meu olho, eu olhando no seu olho, sobre o método, sobre dúvidas do dia a dia, para eu te ajudar a destravar os agentes químicos para a higiene ocupacional. Então, além de tudo, você tem todo o meu suporte e o suporte da minha equipe para você aprender esses agentes químicos, aplicar na prática e não restar dúvida. Eu vou te falar, nós somos a maior empresa de treinamentos EAD de higiene ocupacional do Brasil. Então, você não está entrando em um cursinho do carinha que vende agentes químicos. Não. Nós treinamos mais de 500 alunos no nosso método. Mais de 500 alunos no nosso método. Nós temos uma equipe estruturada, uma empresa estruturada para te dar todo o suporte que você precisa para reconhecer e avaliar riscos químicos de forma fácil. Então, tem essa mentoria e tem todo esse suporte que você tem acesso com a gente. Equipe. Além de tudo, estava bom demais, mas mesmo assim eu vou te dar uma ajuda ainda. Olha só os benefícios. Você entrando aqui, você ganha um voucher de R$350 para comprar equipamentos na Faster, desde bombas de amostragem até equipamentos de coleta. Então, a Faster é nosso parceiro, então ele vai te dar um voucher de R$350 na compra de equipamentos.
E a Crompac, outra parceiraça nossa, está dando um desconto de R$ 1.500 na compra de um audiodosímetro Smart DB, de R$ 200 na compra de um calibrador do dosímetro, de R$ 1.300 na compra de um IBUTG NetTemp, de R$ 3.000 na compra do medidor de vibração de um canal e 40% na calibração RBC para qualquer um de equipamento que você tiver na área de higiene ocupacional. Então, além do que você vai estar pagando aqui pelo nosso treinamento, você tem acesso a tudo isso. E eu quero te formar como higienista ocupacional. Então, além disso, você tem aulas com professores convidados para mim. A gente tem feito aulas todos os meses com um professor convidado de diversos temas que eu não domino. Então, a gente já teve a Júlia, a gente já teve o Thiago Francisco falando de PGR, a gente já teve a Georgia falando de PPR, a gente já teve o Rafael Gerges falando sobre proteção auditiva e vários outros profissionais, aulas extras. E, além de tudo, tem um mini curso do Thiago Francisco sobre PGR, da Júlia Mezzoni sobre vibração ocupacional e da Georgia Rafaela sobre proteção respiratória, seleção de amostradores. E, para a gente fechar com chave de ouro, o que mais que você leva? A gente tem uma comunidade exclusiva dos alunos no Telegram. Você já deve saber, eu não consigo responder todas as pessoas que me mandam mensagem. Infelizmente, eu tenho milhares de pessoas em todas as redes sociais, milhares de pessoas no e-mail. Eu não consigo, porque o meu foco é no resultado dos meus alunos. Então, o único local que você consegue ter acesso a mim para tirar dúvidas e eu gastar o meu tempo te ajudando é na nossa comunidade. Então, ali estão os nossos alunos do método HOFAS, agentes químicos, a minha equipe e inclusive eu, aonde você às vezes vai estar ali no campo, surgiu uma dúvida, manda lá, a equipe te responde, os alunos te respondem e eu te respondo. Então tá ali tudo que você precisa, é a maior comunidade de profissionais de higiene ocupacional que querem te ajudar a tornar fácil os agentes químicos. Isso aqui é uma garantia do seu celular. Você deve estar pensando, nossa, Leandro, treinamento é AD, preciso de internet, como é que faz e tal. Não tem problema. Você já usa Spotify? Você já pagou o Spotify Premium? Já viu aquela função de fazer o download e das músicas e escutar em qualquer lugar que você quiser? A gente tem um aplicativo que chama Sparkle. O Sparkle permite que você aí assista suas aulas aonde você quiser, mesmo que você não tenha internet. Basta você fazer o download prévio dela e você assiste aonde você quiser. Equipe, volta para mim. E o mais interessante, tá? Pessoal, o que eu quero deixar claro para você que está me vendo, que é o seguinte, questão do suporte, o treinamento é AD, mas nós estamos dedicados a garantir o seu resultado. Não passa uma dúvida, não passa nada de que você tenha no seu dia a dia. Então, eu quero te contar que, assim, o suporte que você tem um suporte durante um ano em todas as plataformas. Que curso que você conhece, que você tem acesso ao professor durante um ano e tira todas as suas dúvidas? Aonde que você conhece isso? Geralmente, treinamentos presenciais, você vai ali, vê a aula, vê aquela enxurrada de informações, você sai de lá perdido, igual barata tonta, não sabe nem o que aplica primeiro, e aí você fica pensando assim, nossa, o que eu faço? O que eu aplico primeiro? E se eu tiver uma dúvida depois, como que você acessa o professor? Não, com a gente o suporte, eu estou do seu lado, te dando a minha mão durante um ano. E aí você já deve estar pensando, putz, cara, quanto que o Leandro já vai me cobrar por esse treinamento, né? Putz, o Leandro vai enfiar a mão, deve ser um negócio caríssimo, que inacessível. Não, porque você deve estar pensando, pô, quanto que é um treinamento do Leandro? Um cara que tem experiência no Brasil, experiência fora, participou de congressos na Argentina, no Peru, nos Estados Unidos, na Colômbia, já deu palestra nesses países,
já participou de treinamentos nos Estados Unidos, no Brasil. Já gastei mais de 50 mil reais para chegar onde eu cheguei até hoje. Se você botar na ponta dos lápis, eu gastei 50 mil reais para chegar até aqui. Eu demorei 8 anos para fazer isso. Então, para e pensa. Quanto que é isso? Quanto tempo que eu tenho que fazer? E aí alguns começam a falar, não, mas será que vale a pena eu fazer uma pós-graduação em higiene ocupacional? Vocês já viram aqui que eu mostrei para vocês que as pessoas falam, uma pós-graduação para higiene ocupacional não ensina o que eu ensino em termos de agentes químicos. Você sabe quanto que custa, no final das contas, uma pós-graduação que é renomada no Brasil? Equipe, põe na tela aí a foto. Uma pós-graduação... Aí. Olha, uma pós-graduação hoje na USP, que é a referência no Brasil, ela tem um valor de R$ 12.208 e parcelas de R$ 763. E você tem que ir lá pelo menos 4 vezes, passar uma semana lá, gasta com hotel, hospedagem, alimentação e tudo mais. Então, olha para vocês verem, R$ 12.208 ou 16 parcelas de R$ 783. Pois é, né? Isso custa uma pós-graduação que vocês já viram várias pessoas falando que também não dá resultado. Você sabe quanto que custa um curso de um dia do que eu faço nos Estados Unidos durante um congresso da AIA? Você sabe quanto que custa? Esses cursos aqui eu já fiz um monte. Ué. Aí, ó. Essas são as taxas dos cursos que chamam PDC. PDC do inglês é Professional Development Courses, ou cursos de desenvolvimento profissional. Um PDC de um dia no Congresso da AIA de 2021 custa a bagatela de $480 para os membros da AIA. Se você não é membro da AIA, isso custa $580. Você sabe multiplicar isso aí por 5, né? Dá praticamente R$ 3.000 um dia de treinamento na AIA. Treinamentos que eu faço, já fiz e continuo fazendo nos Estados Unidos, nos melhores locais do mundo. Olha para vocês verem quanto que custam cursos de referência. Leandro, mas tá bom. Quanto que custa um treinamento referência de agentes químicos no Brasil? Tá, vamos pegar da BHO 2020, que não sei se você sabe também, depois da situação que nós estamos vivendo, não teve treinamento de agentes químicos na BHO. O último que teve foi em 2019. Coloca aí na tela, equipe, quanto que custa um treinamento da BHO. Olha lá, que era para ter ocorrido em 2020. R$ 2.500 para quem não é membro. E para quem é membro, 2.125. E quem é membro já pagou R$ 500 de anuidade. Detalhe, treinamento de 40 horas presencial, em que você tem que ir para São Paulo, gastar com hotel, alimentação, transporte, etc. E no final, o professor vai embora ao final daquela semana e tchau, você fica com as suas dúvidas para sempre. E eu te falo, quanto que custa uma análise de varredura de solventes hoje? Pode cotar em qualquer laboratório, tá aí. Está em torno de R$ 300 por análise. Eu te falo, esse treinamento vai custar para você menos do que uma análise de varredura de solventes por mês durante um ano. Todos esses bônus que eu te apresentei até agora, você acha que custariam quanto? Se você adicionar isso ao treinamento do método HO Fácil, se você incluir aí os 12 módulos que eu te apresentei do método HO Fácil e todos esses bônus, o valor que você pagaria por isso seria de R$ 10.496. Mas, se você garantir a sua vaga no treinamento
Método HO Fácil não vai sair por R$ 10.496. Você garantindo a sua vaga agora, vai sair por apenas 12 parcelas de R$ 194,56. Ou se você pagar à vista, por R$ 1.997. Mas detalhe, isso é muito importante. As inscrições ficarão abertas somente até sexta-feira. E se você não garantir a sua vaga nesse período, perdeu a chance. Mas tem um detalhe também, nós temos só 100 vagas para esse treinamento. Pode ser que ele acabe antes. Então não espere, clique no botão que está aqui nessa página, embaixo desse vídeo, e garanta a sua vaga para o nosso treinamento do Método HO Fácil Agentes Químicos. Um treinamento que eu vou te ajudar a tornar fácil a avaliação dos agentes químicos para higiene ocupacional e se destacar nessa área que tem poucos profissionais que dominam. Mas às vezes você pode estar pensando, olha, não sei se é para mim, não sei se esse curso vai me trazer o resultado, será que eu vou conseguir ter o resultado que as outras pessoas estão aqui, que o Leandro mostrou que elas já têm resultado? Eu tenho uma coisa para te falar. Essa insegurança está muito mais relacionada a você do que a mim, porque eu garanto isso. Eu sei dos resultados que a gente gera. Eu já tenho dezenas de profissionais que tiveram destaque na carreira e tornaram fácil a avaliação de agentes químicos. Essa insegurança está com você. Mas eu não quero que você fique inseguro. Eu quero que você entre e experimente o que eu tenho aqui. Então, faça o seguinte. Eu te dou 30 dias de garantia para você entrar, testar e saber que é para você. Eu tenho certeza que se você entrar e fizer tudo que a gente te ensina ali no Método HO Fácil, você vai sair transformado. Então, clique no botão aqui dessa página e garante sua vaga. Se não for para você, você vai lá dentro da plataforma, pede o reembolso e a gente estorna. Mas eu tenho certeza que você não vai pedir esse estorno, porque você vai sair transformado. Então, eu quero trazer você para cá, para o nosso treinamento. E um detalhe, esse treinamento é um treinamento que tem acesso durante um ano. Como assim? Leandro, eu levo um ano para fazer o treinamento? Não, de forma alguma. Você faz no seu ritmo. Você pode concluir ele em um mês. Ou até menos, vai depender do seu ritmo, mas você tem acesso a todas as aulas durante um ano, acesso à comunidade no Telegram durante um ano, acesso ao meu suporte durante um ano e todas as mentorias e bônus que eu te ofereço durante um ano. É isso, você anda comigo durante um ano. Esse treinamento tem uma carga horária de 60 horas de videoaulas gravadas. É isso mesmo. Imagina só, são 60 horas de videoaulas gravadas. E você, ao concluir, você pode emitir um certificado de conclusão desse curso. E além disso, você concluindo, depois você pode se candidatar para se certificar no nosso método, em que eu e minha equipe vamos te avaliar. E caso você seja um especialista, caso você cumpra os requisitos que a gente busca, você também vai entrar na nossa base de dados de especialista do método e nós vamos usar a nossa marca, o meu nome, para ajudar a você potencializar cada vez mais os seus resultados. E se você me acompanhou aqui até agora, você tinha essa dor, você tem dificuldade com os agentes químicos para higiene ocupacional e quer se destacar nessa área, porque senão você não teria ficado até aqui comigo. Então, o que você está aguardando para garantir a sua vaga? Clique nesse botão e garanta a sua vaga. Venha para o Método HO Fácil, agentes químicos. Mas talvez você passou por isso tudo e esteja pensando assim, eu não quero isso não, tá legal do jeito que eu tenho as dificuldades aqui e tal, não estou me destacando, mas é isso que eu quero, tá tudo certo. Tá tudo certo, essa é uma decisão sua, é uma decisão legítima. Eu não posso fazer nada por você. Você pode continuar do jeito que você está e lá na frente talvez você se arrependa dessa decisão, mas essa, mais uma vez, é uma decisão sua que eu não tenho alcance.
fazer o quê? Seria muito bom se eu pudesse encurtar esse caminho para você e te ajudar a sair da situação que você encontra até agora. Mas eu realmente acredito que se você está aqui, é porque você quer ajuda e quer dar os próximos passos para tornar fácil a avaliação dos agentes químicos. Ou também você pode pensar assim, pô, não, eu vou fazer tudo por conta própria, vou fazer igual o Leandro, na raça, mas eu tenho uma notícia para te dar. Lembra que eu te falei que eu investi 50 mil reais para chegar onde eu cheguei? Gastei 8 anos para chegar até aqui. Eu vivi fora, tive grandes mentores que me mostraram o caminho das pedras, só que eles não tinham a metodologia que eu tinha. Mas mesmo assim, eu levei o tempo que eu levei para chegar até aqui, com o auxílio deles e investindo tanto. Você vai ter que passar por isso. Você está disposto a passar por isso? Você tem noção das dificuldades que você vai ter? Você tem um inglês fluente para acessar as mesmas informações que eu tive para formatar o que eu formatei? Você tem tempo para esperar 8 anos para chegar até aqui? Porque é isso que você vai enfrentar. Talvez esse caminho mais espinhoso e tudo mais é uma realidade e você quer passar por ele. Talvez esse caminho mais difícil é uma realidade e você queira passar por ele. É legítimo também. Mas eu quero que você recorde a sua memória. Quantas vezes você tomou decisões parecidas com isso? Ah, eu vou fazer as coisas no peito, na raça, vou no Google, vou pegar os livros, vou fazer isso, eu vou sozinho, e você teve dificuldade. Você desanimou, você pensou em desistir, você precisou perguntar a alguém para te dar suporte, e você não tinha aquela pessoa para dar suporte, e no final das contas, você desistiu. Quantas vezes isso aconteceu com você? Relembre desse filme. Você quer que mais uma vez isso aconteça? Porque talvez, se você decidir fazer isso sozinho, você já sabe o final dessa história. Você provavelmente vai desistir. Mas tem um outro caminho, um caminho seguro, um caminho que não tem erro. O caminho de entrar para o método H-Fácil Agentes Químicos, eu te guiar, eu ser o seu mentor, eu te mostrar o caminho das pedras e tudo que você precisa para tornar fácil a avaliação dos agentes químicos para a higiene ocupacional e se destacar nessa área que tem poucos profissionais que dominam. Não tem motivo hoje, se você tem essa dor, se você tem essa dificuldade, para você entrar no método H-Fácil Agentes Químicos. Então, venha para a nossa comunidade, venha para o método H-Fácil Agentes Químicos, venha destacar nessa carreira. É só você clicar nesse botão que está aqui abaixo desse vídeo e garantir a sua vaga, enquanto elas existem. Um grande abraço e eu te aguardo do lado de cá, do método H-Fácil Agentes Químicos.